Eu estou aqui com Joaci Oliveira e com Fred Henrique, Fred Henrique, Fred Henrique. Nós vamos fazer um ping-pong aqui com... Fred, o que você achou de o juiz Moro que condenou o ex-presidente Lula, certo? E fez um trabalho sujo, como todo mundo sabe, e depois entra para a política, certo? Primeiro vai ser ministro de Bolsonaro, depois falou da família de Bolsonaro e agora se une de novo com Bolsonaro ao ponto de ir para o debate que aconteceu na Bandeirante entre Lula e Bolsonaro. O que você achou o que você acha desse papel do ex-juiz Moro? No momento, é a minha opinião, né? Não tá certo, porque ele condena, diz que é o certo e depois volta para apoiar o errado. Não tem como não, eu não acho não, eu não concordo com ele não. Essa tese minha aí, não concordo com ele não. Olha, na minha opinião, eu acho que o Moro, ele está perdido no Brasil pelo seguinte: ele não sabe o que quer. Ele fez o papel de juiz, porque ali ele não atuou como juiz, a ponto que foi anulado os processos dele, porque ele fez coisas erradas. Depois de condenar, que o Lula disse muitas vezes, o senhor vai pagar por isso na história do país. Depois ele sai como ministro de Bolsonaro, candidato agora, virou senador, certo? E vai para o debate de Moro, de Bolsonaro. Você acha que a população, a maior parte não aprova isso, Fred? Não, de maneira nenhuma. Não vai apoiar isso, né? Porque eu acho que é o seguinte: se ele foi eleito lá no estado dele, bem, tudo bem, eu concordo. Mas ele agora dizer que é Bolsonaro, aí ficou tudo diferente aí. Tá tudo diferente. Quer dizer que a condenação deixou bem claro que ele condenou Lula porque ele também queria ser presidente. Exatamente, né? Exatamente. Deixa eu perguntar, Joaci, o que você acha, Joaci, dessa situação? Bom dia, Sotero, bom dia, Fred. Sotero, na verdade, está provando que a prisão do ex-presidente Lula foi uma prisão política, né? Todos nós sabemos, o Brasil inteiro sabe, o mundo, que foi uma prisão que aconteceu para dar a vitória ao Bolsonaro em 2018. A direita do Brasil se uniram e a prova está aí. O Moro foi ser ministro de Bolsonaro com interesse de chegar a ser ministro do Supremo. Bolsonaro deu no meio da canela dele, como se diz na gíria, né? Ele se decepcionou, saiu atirando para todos os lados. Inclusive falou da família de Bolsonaro. Falou da família de Bolsonaro, falou da rachadinha dos filhos de Bolsonaro, da milícia no Rio de Janeiro. E domingo ele faz um papel daquele de comparecer a um debate em rede nacional para declarar apoio. Sinceramente, ele passou dos limites e eu acho que a população brasileira vai saber julgar isso aí. Quer dizer que ele se queimou? Claro que sim. Infelizmente, ele foi eleito lá no estado do Paraná, né? Onde é o berço dele, mas na política nacional, tenho certeza que ele não vai ter êxito na política nacional nunca, porque o povo vai saber julgar e não vai votar num tipo de candidato desse, onde um ex-juiz entra na política de forma arbitrária, com corrupção, ao lado de corrupto, e hoje quer ser o dono da verdade no país. Ô Fred, você disse que ele devia continuar como juiz, né? Porque é o seguinte, na verdade, o que acontece? Ele como mestrado é uma coisa, hoje ele já não quer mais ser mestrado, hoje ele já quer ser político, então aí modifica tudo, transforma tudo, entendeu? Mas se ele como mestrado, ele poderia fazer o seu papel, não agora como político. Será que ele está sonhando com o Supremo? Isso aí vai ser difícil, né? Não posso dizer, mas está sendo difícil. Quer dizer, ficou mal para ele como juiz, inclusive prejudicando o bom juiz, porque tem juiz bom, né? Com certeza, a seriedade do nosso país, dos magistrados, tem sinceridade no nosso país, sim, eles julgam, né? Pune, entendeu? E está sendo um trabalho bem feito do nosso país, agora mesmo com a Polícia Federal fazendo o seu papel, né? Pegando aí, vendo esses gangues aí, traficantes,
né? E está fazendo um papel direito, honesto, né? Ô Henrique, eu conheço aqui, eu acho que você já ouviu falar nele, doutor Antônio Henrique da Silva, juiz. Ele disse que não condena por evidência, ele condena por prova. Exato. É o certo? Correto. O papel do juiz é julgar e condenar. Eu até disse numa entrevista que eu fiz com o doutor Antônio Henrique, antes de se descobrir essa sujeira que o Moro fez, eu disse, doutor Antônio Henrique, o Moro devia tomar aula com o senhor para ele saber como é que um juiz atua. Eu considero o doutor Antônio Henrique da Silva como o Pelé da justiça, porque ele atua em cima da verdade, não no que se fala. Perfeito, com certeza, é acima da verdade, isso aí é fato, entendeu? Joacir, você já ouviu algumas entrevistas do doutor Antônio Henrique da Silva, né, meu amigo? Viu? Já sim. Semana passada ele estava dando uma entrevista na Rádio Sociedade de Feira e estava acompanhando pelo rádio, e ele é um juiz que eu senti que ele tem um olhar mais para aquelas classes menos favorecidas, ele falando sobre julgamentos, de provas, às vezes os maus policiais, às vezes agirem sabe o que ele disse? Ele disse, Joacir, olha, Sotero, eu não atuo por evidência, ou porque Pedro Paulo falou, eu vou condenar alguém quando eu sinto, quando eu tenho a prova do crime. Eu intitulei doutor Antônio Henrique como Pelé da Justiça. Ele mora e trabalha em Feira de Santana, aqui no Fórum, né? Quem quiser conhecer o bom juiz, eu até convido o Moro, se um dia quiser tomar umas aulas, para conhecer esse juiz, para dar umas aulas a ele, se ele estiver pensando em ser um ministro supremo. Mas vai ser difícil, não vai, para Moro? Eu acho que é quase impossível. Com o Bolsonaro, ele como ministro da Justiça, tomou no meio da canela, e agora que Lula vai ser presidente do Brasil, aí é que ele não vai ser ministro mesmo. Eu acho que ele vai chegar ao ponto de ser julgado ainda. Deve-se abrir um processo contra ele no Senado para ele provar essas práticas ilícitas que ele conseguiu fazer. Não foi só com Lula, com vários empresários do Brasil, nessas relações premiadas para ganhar dinheiro e mentir. Então acho que vai chegar esse ponto, a gente vai ter que aguardar um pouco, mas tenho certeza que se o Lula for o presidente do Brasil, ele vai responder por esses atos que ele praticou. Então, Joacir, um abraço para você, viu, Joacir? Obrigado. Joacir Oliveira, certo? Obrigado. Comerciante e político também, né, Joacir? Com certeza. Ô, Henrique, muito obrigado pela sua entrevista, por esse ping-pong nosso, viu? Obrigado. E uma hora dessa eu vou lá na sua fazenda tomar leite de cabra, viu? Com certeza, as portas estão abertas. Um abraço, viu? Tá, tchau.